alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E antes da gente iniciar essa videoaula, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e já deixa o like no vídeo. Ajude o canal a crescer, ok? Nessa videoaula nós estaremos falando sobre a forma de organização política da África, tá bom? Mas nós iremos focar apenas no Sudão Ocidental e no Sudão Central. Então, bora iniciar mais essa videoaula? Bem, vamos então focar agora, sobre o Sudão Ocidental. Eu estarei falando para vocês aí sobre o Império de Gana, tá, gente? O Império de Mali, e que nem a gente também consegue observar, ao longo do vídeo, o Império de Songhai. E aí sim, eu venho falando um pouco sobre o Sudão Central. Então, bora, falar sobre o Império de Gana. Por volta do século IV, Gana consolidou-se pela união de aldeias de povos suninques. Posteriormente, outros povos foram assimilados, foram anexados. Localizado entre o deserto do Saara e as nascentes do rio Níger e Senegal, que nem vocês conseguem observar aí no mapa, Gana controlava as principais jazidas de ouro do Sudão Ocidental. Sua autoridade, partia da cidade de Cumbi Salé, ao sul da atual Mauritânia. O apogeu de Gana, gente, mencionada até por um autor árabe, como o País do Ouro, ocorreu após o ano 790 d.C., sobre a dinastia Sisé-Tunkara. Entre os séculos 9 e 11, sua hegemonia foi reconhecida por governantes vizinhos. Gana, pessoal, era o título do rei e significava chefe de guerra. O seu poder não se fundava no domínio de territórios, mas em uma ampla esfera de influência. Ele comandava pessoas, não terras. Já imaginou se todos os governantes tivessem, essa mesma linha de raciocínio? Que coisa maravilhosa, né? Vivendo em Cumbi Salé, o Gana era servido em seu palácio por administradores, funcionários da justiça, controladores do tesouro, intérpretes e serviçais. Os sacerdotes, gente, atuavam em santuários e túmulos reais. Os impostos cobrados dos povos dominados e sobre a circulação de produtos, por seu território, constituíam a base do seu poder. O Gana, ele era sucedido no trono pelo filho de sua irmã, ou seja, que nem a gente consegue observar, quem dava descendência era a mulher. Os muçulmanos desempenhavam um papel central no comércio e tinham cargas na corte. Além da agricultura, caça, pesca e criação de gado, a economia de Gana estava fortemente vinculada ao comércio, sua principal fonte de riqueza. Do norte do Saara, as caravanas traziam sal, cobre, bijuteria de vidro, conchas, pedras raras, perfumes, tecidos de algodão, figo, tâmaras, espadas e cavalos. Por sua vez, Gana, se ela comprava esse monte de produtos, ela fornecia em troca, goma de acácia, ambar cinzento, pimenta malagueta, marfim, peles, escravos e ouro. Gente, aqui no meu canal eu fiz uma série falando sobre vamos dizer assim, o período entre o século XVI ao século XIX, falando sobre a escravidão, que ocorreu no continente africano, trazido para o continente atlântico. Tá bem bacana, quem quiser assistir já está disponível aqui no meu canal, ok? O exército de Gana concentrava-se em defender o reino de seus vizinhos e em proteger os portos de caravanas do sul do Saara das ambições dos berberes. A força militar, gente, só para vocês terem uma ideia, ela chegou a dispor de mais de 200 mil soldados, dos quais de mais de 40 mil eram apenas arqueiros. O declínio de Gana, ela ocorreu a partir da segunda metade do século XI, que foi associada à derrota diante dos berberes muçulmanos dos Marrocos, que queriam impor o islamismo aos não crentes. Bem, a cidade de Aldagoste, centro comercial e manufatureiro, ele foi atacado e saqueado no ano de 1054. Cumbi Salé, a capital,
que nem vocês observem aí no mapa, ela caiu no ano de 1076, quando os berberes se retiraram, né? E aí sim a destruição foi completa, por conta de reis vassalos em busca de independência. Gente, se lembram lá dos vassalos? Esses reis vassalos era praticamente, como é que eu posso estar dando um exemplo? Tem um rei maior e tem os reis menores. Então, esses reis menores, quando viu que, né, o próprio, vamos dizer assim, o seu grande governante, o Gana, quando ele cai, eles querem, né, se tornar independente aí. E aí, vamos dizer, né, começa uma briga entre si. Em seguida, o povo Mandiga de Gangaba, né, que era um pequeno estado no Alto Níger, afirmou sua supremacia. Agricultores e guerreiros, os Mandigas, eles controlavam boa parte do comércio entre as pastagens e a costa ao sul. Entre os anos de 1203 e 1204, o povo Sossu, chefiado por Sumaoro Kante, ele havia conquistado Gana. Em 1235, os Mandinga, comandados por Sundiata Keita, derrotaram os Sossos na Batalha de Quirina, evento considerado como o ponto de partida do Império do Mali, que é o que a gente vai estar falando agora. Gente, que nem vocês conseguem observar, né? Tá vendo ali com o Bissalé? Ele foi conquistado e foi criado o Império de Mali, que nem vocês conseguem observar a imagem aí de verde, que eu vou estar explicando para vocês agora. Sundiata Keita, que, né, vamos dizer assim, ele lançou as bases de um Estado unificado que se manteve homogêneo até, né, a metade do século XV. Ele foi integrado, ou melhor, né, ele integrou diversos povos. O Mali evoluiu para uma condição que aproximava de um império. Eu já coloquei império aí para vocês, tá? Pois ele se impunha militarmente e cobrava tributos dos povos em que ele conquistava. Ligado a um exército poderoso, a extração do ouro e a uma estrutura administrativa eficiente, a supremacia do Mali se estendeu por toda a África Ocidental. O poder era exercido por Mansa. Quem era esse Mansa? Ele era o líder supremo, tá, gente? Então, ele mandava tudo em todos. Ele era o executor das decisões coletivas e ele também era o aplicador da justiça. Ele residia na capital, que era a cidade de Niani, tá bom? Ao norte do atual Guiné. Representante máximo dos costumes, o Mansa permitiu que ritos e cultos tradicionais fossem praticados pela população. Mesmo depois do Império de Mali, ele ter adotado o islamismo como sendo, vamos dizer aí, a religião oficial no século XIII. Assim, a corte tinha espaço tanto para os estudiosos do Corão, quanto para os dieles ou os griots, que eram os contadores de história, tá bom? O nome dado aos conhecedores, né, que a gente vai falar esses dieles ou griots, né, esses contadores de história, a gente dá esse nome porque significa, né, que eram conhecedores e transmissores dos costumes locais, ok? Vamos aqui então. Quando ocorreu o apogeu, né? Ocorreu durante a dinastia de Keita, que foi na primeira metade do século XIV, durante o governo de Mansa Musa. Infelizmente, gente, não deu para eu colocar uma imagem aí, porque senão ia ficar muita imagem nos slides, tá bom? E o Mansa Musa, ele centralizou o governo e ele ampliou o comércio. O poder de Mali ele vai crescer com a conquista das cidades de Tombouctou e Gao. Muçulmano, o Mansa Musa, ele vai peregrinar até Meca entre o ano de 1324 e 325. Lembrando lá, né, um dos preceitos do islamismo, se você tiver condições, visitar Meca, né? Lembrando que Meca, ela fica na Arábia e é a cidade sagrada do islamismo. E, que nem eu falei para vocês, né, todo muçulmano, se ele tiver condições, pelo menos deve visitar uma vez na sua vida. O Mansa Musa, com uma grande caravana de camelos e súditos, ele atravessou o deserto do Saara e antes de seguir para o seu destino, ele vai passar cerca de 3 meses no Egito, mais especificamente no Cairo, que era uma das maiores e
né, uma das cidades mais ricas do mundo naquele período. A comitiva do soberano fez tantas compras em ouro que o valor da moeda local, gente, levou alguns anos para poder se recuperar. Além de seu caráter religioso, a peregrinação de Mansa Musa a Meca, ela vai demonstrar o poderio do Mali. E os egípcios, né, vão ficar bastante embasbacados, não só os egípcios, mas também o mundo muçulmano, porque ninguém imaginava que um império tão poderoso, tão rico, né, vivia-se ali naquela região. No retorno, Mansa Musa, ele vai trazer com ele intelectuais, poetas, arquitetos, administradores e conhecedores da lei islâmica, que passaram a viver em cidades como Tombuctu e Djenné, que nem vocês conseguem observar aí, né, no pontinho de vermelho no mapa. Em Tombuctu, que se tornaria um famoso centro de ensino do século XV e XVI, eles vão construir várias mesquitas e escolas de teologia e direito islâmico. Um provérbio afirmava: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. Bem, gente, apesar da adoção formal do islamismo, a religião do Mali era um misto de várias influências. Enquanto sacerdotes com máscaras de aves praticavam ritos animistas na corte, celebravam-se festas religiosas islâmicas com grande pompa. As crianças, elas eram obrigadas a estudar e mesmo a decorar o Corão. As construções feitas com argila tinham portas, né, e aberturas decoradas com motivos de inspiração muçulmana. Um dos mais belos templos construídos nesse estilo foi a grande mesquita de Djenné, que foi essa imagem aqui, né, que vocês conseguem observar, que eu deixei aqui no slide para vocês, tá bom? Embora poderoso, com seus guerreiros montados em cavalos árabes, o exército de Mali, ele não conseguiu penetrar a densa floresta tropical entre a savana e o litoral das atuais Costa do Marfim e de Gana. Em consequência, os povos dessas matas nunca foram submetidas, ainda que tenham se integrado ao império como fornecedores de ouro e noz moscada. No século XIV, as principais cidades-estados surgidas no norte da floresta foram Bono, Ifé e Benim. Ainda que tenham tido contato com os mercadores muçulmanos, as tradições culturais desses estados elas foram impermeáveis à influência islâmica. A partir da segunda metade do século XIV, o Império do Mali começou a se enfraquecer devido às dificuldades para se manter uma vasta área de influência e ao surgimento de novos poderes da África Ocidental. No governo de Mansa Magan, Tombuctu ela foi atacada por povos mocis do atual Burkina Faso. O prestígio de Mali só foi restituído no governo do Mansa Suleiman. Mas ele teve de enfrentar, gente, rebeliões locais e motins dentro do seu próprio palácio. Após a sua morte, o império começou a declinar. Mansa Musa II vai ser o responsável por perder o controle do governo para os seus, ministros, que o mantiveram preso enquanto lideravam um exército contra, uma tribo chamada Tuaregs. E quem era, esses Tuaregs? Os Tuaregs, gente, são o maior grupo nômade do deserto do Saara. Além de criarem camelos, cabras e carneiros, também realizavam e protegiam caravanas comerciais. Caracterizavam-se pelo uso de roupas folgadas e turbantes na cabeça e sobre o rosto, a fim de protegê-los do sol, do vento e da areia do deserto. Ao longo dos séculos, os tuaregs se especializaram no transporte de mercadorias sobre camelos, em localizar oásis. Lembra lá o que eram oásis? Oásis seriam aquele lugar da onde se brota água, E também, além disso, de localizar o oásis, eles também tinham como objetivo atacar ou defender grupos de mercadores da África subsaariana.
Bem, gente, se caso vocês tiverem alguma dúvida até esse momento, né, vocês já podem deixando aí no comentário que eu estarei respondendo para vocês, tá bom? Vamos aqui então, continuando. As rivalidades que estavam ocorrendo dentro do próprio Império do Mali, né, acabaram muitas vezes em assassinatos que contribuíram para diminuir ainda mais a autoridade dos últimos mansas. Entre o ano de 1480 e 1514, no Senegal, os povos fulas, eles ampliaram suas relações e alcançaram vitórias militares. Pela mesma época, gente, formava-se em torno da cidade de Gao o Império de Songhai. Vocês estão vendo aqui a parte de vermelho, onde está escrito Gao? Pois então, né? Que se tornou, gente, só para vocês terem uma ideia, o Império de Songhai. Ele vai se tornar uma das mais importantes unidades políticas da bacia do Níger e também vai ser responsável por conquistar muitas das cidades mandingas. No século XVI e XVII, o Mali conservou sua autonomia e teve certa ascendência simbólica sobre outros estados de origem mandinga, mas o tempo de sua supremacia já havia terminado. Bem, então bora falar sobre o Império de Songhai. Gente, eu não sei se vocês estão observando, mas o Império de Songhai, ele praticamente pega, né, o Império de Gana, pega o Império do Mali e, né, se expandiu ao que seria, que a gente conhece como o território de Songhai. Então, bora lá, né, falar sobre esse importante império. Desde o século VII, os povos Songhai, que habitavam o Vale do Níger, organizavam-se politicamente sobre a dinastia Zá, que reinou até o século XIV. No século XI, os reis converteram-se ao islamismo e estabeleceram a capital em Gao, que dá para vocês observarem aí na imagem, de vermelho, pontinho vermelho. Ponto de chegada de caravanas que cruzavam o Saara a partir do Trípoli e do Cairo. A formação do Império de Songhai ocorreu na segunda metade do século XV e deveu-se à expansão militar liderada por Suni Ali. Sob o seu comando, os Songhais tomaram Tombouctou e Djenné. Além disso, venceram Fulas e os Tuaregs e estabeleceram Yalata. Suni Ali manteve-se ligado à religião tradicional, o que lhe valeu a oposição dos letrados muçulmanos. Mas após a sua morte, a coroa passou para o seu filho, que renegou o islamismo. E pouco tempo depois, um chefe militar chamado Maomé Touré vai tomar o poder com o apoio, né, desses letrados muçulmanos sob o nome de Askia Maomé. O apogeu do Império de Songhai ocorreu no reinado de Askia Daud, marcado pela prosperidade econômica e pela notoriedade intelectual. Os Áquias, que era o título dos reis do Songhai, dispunham de funcionários que controlavam as cidades e pontos de passagem do comércio transsaariano. Eles policiavam mercados, coletavam impostos e inspecionavam a entrada e a saída de mercadorias. Os Áquias também possuíam guarda pessoal e chefiavam um exército profissional, responsável pela expansão territorial. O povo comum trabalhava na terra, no artesanato e no comércio. Ouro, sal e concha de moluscos eram usados como moeda de troca. E para evitar fraudes, unificaram-se pesos e medidas, o que foi algo bem inteligente. Outras fontes de renda provinham das propriedades dos Áskias, dos tributos sobre as colheitas e de taxas de direitos alfandegários sobre os produtos comercializados. Com um governo harmônico, comércio bem organizado e cidades populosas, o Império de Songhai alcançou uma extensão territorial que integrava o litoral atlântico, que nem vocês conseguem observar aí no mapa, ao sul do Saara, o Sahel e as savanas, estendendo-se na direção do leste. Em termos sociais,
o império se dividia entre a elite e a população em geral. As cidades mais influentes, como Tombuctu, Jené, Gal, Walata, eram controladas por mercadores. Como em uma boa parte do mundo islâmico urbano, a educação era incentivada pelos governantes. Tombuctu e outras cidades tinham muitos professores e eram verdadeiros centros de estudos. No século XII, a Universidade de Sankoré, em Tombuctu, abrigava cerca de 25 mil estudantes. Isso mesmo, gente, 25 mil estudantes. Isso em uma população aproximada de 100 mil pessoas. Ou seja, um quarto da população, né, estudava. Olha que coisa maravilhosa. Apesar da conversão formal de Songhai ao islamismo, camponeses, pescadores e pastores mantiveram seus costumes ancestrais. Adivinhos e sacerdotes animistas, eles participavam da corte e dirigiam-se diretamente ao Askia. A soberania do Império Songhai, ela foi ameaçada por povos vizinhos, como os Mosses e pelo sultão do Marrocos, que disputavam o controle das rotas de comércio transariano e das minas de sal, principalmente em Tagaza. Em 1591, os marroquinos organizaram um exército que dispunham de armas de fogo, comprada dos europeus. O exército de Songhai foi derrotado em Tontib, localidade próxima a Tombuctu. Gente, aqui no meu canal, né, tem uma videoaula falando sobre a África, né, sobre a decadência do continente africano entre o século XVI e XIX, e eu venho, né, focando um pouco mais, falando sobre essa, vamos dizer assim, essa interferência dos marroquinos, né, ao Império de Songhai. Então, quem tiver a curiosidade, dá uma olhadinha lá no videoaula que tá bem bacana, tá bom? Embora a influência marroquina não tenha se estendido além de Tombuctu, o Império de Songhai ele não conseguiu se recuperar da derrota. E era o fim do longo período do florescimento social, político e econômico dos antigos estados da África subsaariana. E eles jamais, gente, vão ser recuperados em sua dimensão original. Bem, gente, agora eu vou começar a falar um pouco sobre o Sudão Central, tá? Nós falamos aqui, né, sobre a primeira região que eu já tinha comentado para vocês, que seria o Sudão Ocidental, e agora nós vamos falar sobre o Sudão Central. As rotas comerciais que cruzavam o Saara, elas uniram povos que habitavam territórios do Sudão Central nos atuais Chad, Níger e Nigéria. Mas a partir do século XII, esses povos, eles organizaram-se em pequenas cidades-estados, ao longo das vias de mercadores que transitavam entre a floresta, a savana e o deserto, até Trípoli, Cairo e Darfur. Sua trajetória oscilou entre a vida autônoma, a rivalidade com as cidades vizinhas e a resistência ao avanço militar dos estados como Songhai e o Kanem-Bornu. É provável que os Hausás eles tenham vindo do Saara, empurrado pelos Tuaregs. Misturando-se às populações nativas, desenvolveram-se comunidades que destacaram-se no comércio e no artesanato. O Islã começou a ser implantado nas cortes dos governos Hausá, e a partir, né, dos séculos XIV e XV, foi visível no estilo de vestimenta adotado pela população e no uso de véu pelas mulheres. A maior e mais importante cidade do Sudão Central era o Kano, no atual Nigéria. Seus altos muros abrigavam palácio, mesquitas, mercados e cemitérios. Caravaneiros, religiosos e sábios passavam regularmente pelas cidades. Então, bora, né, falar sobre o primeiro reino aqui do Sudão Central, que vai ser o reino de Kanem. Desde o século IX, o principal estado de Alçá, o reino de Kanem, que nem vocês conseguem observar aí no mapa, situava-se no atual Chad. O Islã foi introduzido à elite no século XI por conhecedores do Corão,
que acompanhavam as caravanas comerciais. À semelhança de outros lugares, a doutrina islâmica permaneceu na superfície e precisou de muito tempo para se afirmar, tendo de conviver com costumes tradicionais de matriz africana. As relações do reino de Canem com os demais povos variavam da cordialidade à imposição militar. Havia um ativo comércio de escravos, empregados no exército de governantes muçulmanos, ou em minas e na agricultura. Mulheres escravizadas eram compradas por famílias urbanas para uso como servas ou concubinas. No século XIV, a sede do governo deslocou-se de Canem para a cidade de Gaga, no Borno. Abria-se assim a longa trajetória do Canem-Burna, que seria substituída até o século XVIII. Bem, eu aqui vou focar apenas, sobre as cidades-estados, gente, da costa oriental. Até então a gente está falando de reinos, de império, mas eu achei bacana, focar um pouco também nessa variedade aí, ok? Então, entre os séculos 7 e 9, depois de Cristo, comerciantes árabes e persas se estabeleceram em Mogadíscio, que ficava na região que hoje a gente conhece como a Somália. Com o tempo, a costa oriental africana, entre a Somália e o Moçambique, recebeu viajantes da Índia, da Indonésia e da China através do Oceano Índico. Mas no século IX, mercadores árabes fundaram um povoado na ilha de Mandá, próximo da fronteira entre a Somália e o Quênia. E os africanos também se instalaram ao longo da costa e o norte da ilha de Madagascar. No século XI, a expansão islâmica ganhou força. Contudo, como em outras regiões da África, o Islã assumiu uma forma que incorporava tradições locais. Os mercadores estrangeiros compravam escravos, marfim, carapaças de tartaruga, peles de leopardo, incenso, especiarias, minério de ferro, cobre, estanho e ouro. E por sua vez, eles vendiam tecidos, contas, porcelanas e faianças. No final do século XIII, esses povoados já eram importantes centros de comércio internacional e seus governantes locais assumiram posições de destaque. Já no século XIV, a costa oriental tinha mais de 30 portos importantes, que vinha da região da Somália, da Tanzânia, do Moçambique. Suas populações eram formadas principalmente por pescadores, agricultores e comerciantes, que falavam uma forma do Banto, a família linguística que era mais disseminada, falada no continente africano. O contato dos africanos com os árabes, persas e indianos levou ao surgimento da cultura Swahili, que ficou restrita apenas à região litorânea, sem adentrar o interior do continente. Muitos africanos tornaram-se muçulmanos e adotaram palavras árabes, tornando o Swahili a língua comercial da costa oriental. A língua Swahili era basicamente uma mistura do Banto com palavras árabes, tá, gente? Os governantes dessas cidades, eles vão construir, gente, o que era de praxe, tá? De toda, vamos dizer assim, de todo o governante islâmico. Era construir mesquita, palácios e fortes. Algumas das cidades eram controladas por sultões árabes, que chegavam a expulsar muitas vezes os próprios chefes locais. Eu coloquei para vocês essa imagem aí, que é uma ruína de uma mesquita, tá? Que fica na região da Tanzânia. E essa ilha era chamada de Quiloa pelos portugueses, tá? Quiloa, que era o maior porto comercial do sul, obteve o monopólio de comércio do ouro de Zimbábue, que era o reino do interior africano. E grande parte do ouro seguia por terra até Sofala,
de onde era embarcado para Quiloa. Neste local, os impostos eram cobrados sobre ouro e sobre outros produtos. Então, por isso que você consegue ver essa riqueza, né? Essa, vamos dizer assim, essa riqueza de detalhes vamos dizer aí, dessa mesquita, né, gente? Bem, continuando aqui. No começo do século XV, expedições chinesas chegaram aos portos das costa oriental. Todavia, a localização litorânea dessas cidades mercantis, associada à falta de controle sobre o interior, levaram à sua ruína. Especificamente no ano de 1497, foram descobertos pelo navegador português Vasco da Gama, que contornara o Cabo da Boa Esperança, né? E que na década seguinte, quase todos os portos foram saqueados pelos portugueses, acabou, né, levando ao fim do comércio que foi montado com o Oceano Índico e fez com que grande parte dessas cidades e estados elas acabassem entrando em decadência. Ok, gente? Bem, vamos então falar aqui sobre o Grande Zimbábue. Em regiões dos atuais Zimbábue e Moçambique, floresceu uma civilização formada por povos Shonas, de língua banta. Seu vestígio material mais famoso é conhecido como o Grande Zimbábue, que é essa imagem que eu coloquei aí para vocês, que é um monumento arquitetônico formado por uma muralha circular de 10 metros de altura, feito com blocos de pedra sobrepostos. Em seu interior, havia a casa do governante e, em torno dela, muitas cabanas feitas de barro e cobertas de palhas para os membros da família real. Havia também pátios e área para cozinhar, bem como 2 torres cônicas. Algumas partes da construção datam do século IV e outras já são do século XI. O monumento é um testemunho do poder alcançado pelos governantes de um estado que exerceu sua hegemonia na região entre os rios Zambeze e Limpopo. Os povos que ergueram os monumentos do Grande Zimbábue exploravam e transformavam o ferro, extraíam o ouro e o cobre e criavam o gado. Havia uma divisão social do trabalho e grupos especializados. Então, tínhamos artesão do cobre e do ferro, ourives, aquele que trabalham com ouro, escultores, oleiros e tecelões. Os bens produzidos como enxadas de ferro e tecidos de algodão eram usados na composição de oferendas religiosas ou como tributos. O poder estava com os chefes e sacerdotes que controlavam o culto e o sacrifício aos ancestrais. Então, eles beneficiavam-se também do comércio de minério com os árabes muçulmanos das cidades-estados da costa oriental, o que eu acabei de falar para vocês. Por volta de 1300, o Grande Zimbábue já era o centro de um estado poderoso e influente, que atingia uma vasta região da África meridional. Os governantes eram identificados pelo título de Senhor das Minas, termo pelo qual os portugueses denominaram no século XVI o reino em que se encontravam as minas de ouro, Mono-Motapa. Mono-Motapa. Esse estado se sustentava por meio dos tributos cobrados de povos, que mantinham sob controle, bem como pelo monopólio do comércio com os mercadores das cidades da costa oriental. Pelo Grande Zimbábue, passava a maior parte do ouro e do marfim vendido aos mercadores árabes no porto de Sofala. No início do século XVI, o Grande Zimbábue decaiu quando o reino de Mono-Motapa foi tomado pelos portugueses, ávido pelas fontes de fornecimento de ouro. No século XVII, sua destruição teria sido obra do povo Rosvi. Ou seja, a gente viu que a ganância de outros povos fez com que o Grande Zimbábue entrasse em decadência, né? Mas ficou aí para a posterioridade, né? Essas ruínas aí do Grande Zimbábue, e quem tiver a oportunidade de conhecer é bem bacana, ok? Bem,
Então, vamos falar aqui um pouco, né, como que era-se a vida nas aldeias. Para além dos impérios, dos reinos e as cidades-estados, que nem eu expliquei ao longo do vídeo para vocês, né? O continente africano, ele sempre foi ocupado por uma multiplicidade de povos que viviam em pequenas aldeias. As aldeias, gente, nada mais eram do que povoações de pequenas dimensões em que reúnem algumas famílias. Às vezes, uma aldeia inteira se desloca em busca de meios de sobrevivência. Caso cresça muito, ela pode se dividir, dando origem a uma nova aldeia. Apesar da relativa simplicidade material, os povos da aldeia dominam as condições de vida nas diferentes regiões do continente, por meio de estratégia de sobrevivência e cooperação. Gente, viver em aldeia tem que ter o trabalho de cooperação, é um ajudar ao outro, tá? Que eram adequadas às suas necessidades. No passado, ao mesmo tempo em que reinos e impérios despontavam em partes do continente, esses povos agrícolas sedentários e pastores seminômades espalhavam-se por quase toda a África. As aldeias eram autossuficientes, embora pudessem participar das redes regionais de trocas. Devido à vastidão do continente, os conflitos por território eram raros. De maneira geral, cada aldeia era composta por grupos de linhagem baseada em laços de parentescos e ascendência familiar. Linhagem é o conjunto de antepassados e descendentes em uma família. Agricultores, artesãos e outros trabalhadores especializados tinham responsabilidades e privilégios de acordo com o valor social de seu trabalho. Os ferreiros, gente, eram particularmente valorizados. Por quê? Ferramenta, armas e joias eram feitos em ferro e ouro. Madeira, marfim e terracota eram usados na produção de esculturas e outros objetos. A terra era sempre de propriedade coletiva, tá? Então a terra era de todos, sendo a riqueza do indivíduo associada apenas, gente, ao número de animais que possuía. Ou seja, eu só sou rica pela quantidade de animal que eu tenho e não pela terra que eu possuo. O uso de ferramentas, tá? De metal e a introdução de alimentos do Sudeste Asiático, como eu posso colocar aí de exemplo, bananas e coco, açúcar, arroz e o inhame, foram fundamentais para o sucesso da agricultura. Contudo, os pigmeus, que eram, né, vamos dizer assim, pessoas que viviam na floresta tropicais do Congo, e os cóis, que viviam na região, né, áridas do Centro-Sul, eles não plantavam e nem criavam animais, e eles simplesmente viviam da caça e da coleta. A religião, ela vai sempre sustentar, gente, sempre, né? Uma coisa eu já digo para vocês, né, que é meu aluno já sabe há muito tempo, que a religião, ela vem para organizar, né, uma sociedade. Então, a religião, né, ela sustentava a estrutura social dessas aldeias. As crenças tradicionais africanas, elas afirmavam, né, um mundo de espírito e ancestrais, cuja influência boa ou má se fazia presente no cotidiano. A boa sorte na guerra ou na agricultura era invocada em cerimônias e, né, os malefícios eles poderiam ser punidos com feitiçaria. Essas crenças e práticas elas davam estabilidade a um sentimento de identidade cultural, gente, a essas aldeias, tá? As tradições se mantiveram, mesmo quando houve o contato, né, com os estrangeiros. E a introdução do islamismo, ela não chegou a substituir as religiões tradicionais africanas em alguma dessas aldeias. E só para vocês terem uma ideia, havia-se uma convivência pacífica entre as duas religiões, tá? Eu coloquei aqui para vocês essa imagem acima, tá? Que é habitações, tá bom? Do povo Hamer, que fica na aldeia na Etiópia. A segunda imagem, um pouco mais abaixo, né?
Vocês estão vendo que tem um carinha com um chapeuzinho de vermelho? Pois é. Ele era, né, o chefe da aldeia chamada Coquenoure, ou Burkina Faso. E aqui, que nem a gente consegue observar, ele está conversando com povos, né? Vamos dizer assim, conversando com a população local. E às vezes, vamos dizer assim, até trocando uma ideia em questão de organização econômica, política ou religiosa aí também, tá bom? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo ficou um pouco mais longo aí do que eu esperava. Mas a gente falar sobre império, reino, cidade-estado e aldeia, né? Falando de organização política, não tem como a gente falar de uma forma, vamos dizer assim, mais sintética do que foi essa, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso ficar alguma dúvida, vocês podem estar comentando que eu estarei respondendo, ok? A gente se vê até a próxima videoaula. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!